Angola, boa noite África, boa noite mundo. É assim que nós começamos o 10º, ou seja, o 10 de Fabrício Maia Cocoá, 10º programa, o nosso 10º programa, o 10 de Aquá, o 10 de Messi, o 10 de Figo, o 10 de Ronaldinho Gaúcho, o 10 de vários. Mais uma vez, nossos internautas, telespectadores, da cabine do Conente do Mar do Leste, Sul do Norte, inclusive os que estão na diáspora, a acompanhar este programa maravilhoso. E nós hoje vamos falar com uma das lendas do desporto. Eu sou o pai do golo, ou simplesmente Bartolomeu Mano Manuel, o pai do golo. Estarei a levar este programa durante 1h30 de muita conversa boa. A nossos internados que estão em casa, um beijão do tamanho de Angola. Deixa aqui mandar um big abraço aos nossos parceiros que é Visual Foot Angola, Golo Válido, Gira Bola, Talentos de Benguela. O nosso grande abraço vai para esses grandes homens de futebol. Sem mais demora, vou falar com o meu grande convidado, minhas senhoras e meus senhores, com vocês, Pedro Henriques. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Como é que se sente estar na Calonda TV? Sinto-me bem, foi feito um bom convite e agradeço o convite com todo o prazer. Como é que está o coração? Tranquilo. Está preparado? Sempre. Começamos com um pequeno historial seu. Que, afinal de contas, Pedro Henriques? Pedro Henriques é um jovem... Não, bilhete de identidade, porque muita gente só sabe, fala Pedro Henrique, como eu conheço, Pedro Henriques, via jogar, faz favor, o microfone, via jogar, só sei que o nome dele é Pedro Henrique, só. Mas quem é o nome? Pedro Manuel Henriques. Ok. Está dito. Pode prosseguir, faz favor. Pedro Manuel Henriques é o meu nome. Certo. O nome que é mais conhecido, Pedro Henriques, indo diretamente naquilo que é o Pedro Henriques ou naquilo que foi Pedro Henriques. Pedro Henriques começou a sua carreira de atleta como futebolista, não é? Aos 12 anos, a partir do Progresso Samizanga. Nós tínhamos um campo onde militaram grandes jogadores como Mantorras, Zico e outros tantos, que é o campo da Pamel. Num certo dia, numa certa manhã, estivemos lá eu e alguns amigos e havia um senhor que era professor de Educação Física ao lado. Viu-nos a jogar e convidou-nos para ir fazer teste lá no Progresso. Éramos aproximadamente 10 e desses 10 só ficou eu. Uau, que bom! Só fiquei eu. Mas na altura, quando eu fui para lá, eu jogava líbero. Mas como a equipa carecia de gol, então o treinador experimentou-me e desde aí então já não saí daí. Gostei do gol e continuei. Mas como é que foi 10 jovens a irem fazer teste numa escola de futebol e passa Pedro Henriques? Como é que foi? Conta lá bem essa história. Bem, de princípio fomos 10 e depois foram saindo paulatinamente durante 1 ou 2 semanas. O treinador achou que o único que se calhar tivesse mais ou menos condições para ficar era eu, então continuei depois da sequência até a equipa principal. Mas as pessoas não passaram por falta de oportunidade, não sabiam jogar? Conta lá um bocadinho dessa história. Se eles estiverem a me ouvir, vão ficar um pouco chateados, mas falta de qualidade. Somos amigos hoje, graças a Deus, cada um tem a sua vida feita, não é? Mas não eram mesmo para futebol. Então, eu como sempre tive o desejo, então continuei e até agora. Mas esses teus colegas que Pedro Henrique acabou de mencionar que fizeram teste,
ainda continua como atleta ou já não? Não, desde os caçulinhas, na altura, aí já não avançaram. Ok, ok, Ficaram aí e seguiram outra vida. ok. Seguiram outra vida. Uns são jornalistas, como vocês, outros são engenheiros, enfim, cada um seguiu o seu rumo. Ok. Pedro Henrique, começa no Progresso Samizanga, vai andando, vai andando, vai andando. Como é que foi? Caçulinha do Progresso, começou de caçulinha, iniciado primeiro, vamos começar com iniciados. Sim, na altura não existia iniciado. No iniciado. Era somente caçulinha que Ok. chamava. E muita gente, inclusivamente no Progresso, não sabe que eu joguei caçulinha no Progresso. Muita gente. Nem eu. Yeah. Mas comecei e o meu primeiro treinador no Progresso foi um senhor chamado Mantonico. Ok. Tinha menos de 1,50 m. Fogo! Yeah. Então ele foi o primeiro meu treinador e depois fui para o Mr. Borro, que deu sequência naquilo que eu fui até hoje. Ok. Yeah. Mas conta lá, caçulinha, não é? Júnior, juvenis, até atingir o sênior. Bem, nos caçulinhas não tive muitos problemas. Juvenis também não, porque juvenis eu marcava golos de faltar. Muitos golos. E eu tenho dito, se for para contar os golos do momento, dos caçulinhas, juvenis, júnior, sênior, eu digo que eu fui o melhor marcador de todo o tempo do Progresso. Sim, sim. Porque acredito que até hoje no Progresso não passou nenhum atleta que marcou mais de 25 golos num ano. E eu fiz isso na segunda divisão. Yeah, mas voltando um pouco naquilo que perguntaste diretamente. Certo. Conforme eu estava a dizer, comecei com o Mantonico, depois do Mantonico comecei com o Mr. Borro. Mr. Borro, passei pelo o Manchibe. Certo. O Manchibe foi o treinador mais terrível que eu tive. Hoje, eu como treinador, ele como chefe do Scouting, às vezes eu brinco com ele porque ele me chotou. Porque, como eu fazia muitos golos no juvenil, quando eu fui para a categoria de júnior, encontrei, entre aspas, alguns jogadores de qualidade, mas mais velhos. Ok. Yeah, mais velhos. Então eu disse logo que aí não poderia ter hipótese. Então fiz por aí 3, 4 jogos sem marcar gol e ele chutou-me. Disse, não, você nos juvenis marcava os golos que faltavam e aqui como é que é? Então, você aqui não vale a pena ficar. E eu fui para casa. Ok. Passando 2 semanas, o Mr. Borro foi de novo para minha casa, me resgatar. Como eu tinha ainda a idade de juvenil, voltei para o juvenil, continuei a jogar. E quando subi para o júnior novamente, já estava mais preparado. Ok. Então, depois era só gerir. Até que uma vez a equipa principal fez greve. Fez greve e faltavam 2 jornadas para terminar o campeonato. E nessa altura o treinador já era o Salviano Mantai. Ok. Então convidaram para o Mantai orientar a equipa. O Mantai, com toda a coragem que ele tinha, pegou toda a equipa do Júnior, meteu para jogar o jogo, os 2 últimos jogos. Um jogo lembro que era com Benfica e o outro jogo era com 1º de Agosto. E fizemos grandes exibições. Depois desses 2 jogos, o Mantai continuou na equipa de cena e todos aqueles atletas que jogaram ficaram na equipa principal. Ou seja, toda a equipa de Júnior ficou na equipa principal do Progresso, que depois disputou a 2ª divisão e aí foi mandando. Ok. Yeah. Essa toda a trajetória, como é que foi ser atleta profissional e a escola? Ou seja, a família. Olha, eu tenho dito aos meus atletas, hoje, como treinador, que ser profissional de futebol não é só pegar a bola e dar bicos na bola. Yeah. É precisa muita coisa, é precisa ter muita maturidade, ter muita calma, ter muita sabedoria, principalmente, porque quando você está no mundo do futebol, aparece N coisas boas e coisas negativas. Ok. Mas aqueles que estiverem preparados psicologicamente vão sempre andar nos bons caminhos. Graças a Deus, eu particularmente fui sempre uma pessoa psicologicamente bem forte
sempre acreditei naquilo que eu queria ser e naquilo que me fazia ser o que eu fui. As outras coisas, preferi sempre meter de lado. Ok. Jogou Progresso por muito tempo, foi uma das referências, não é? Como é que era auxiliar a escola e os treinos? Olha, não era fácil, não era fácil, não é? Não era fácil, foi difícil, porque chegou um determinado momento que, infelizmente, tive mesmo que parar com os estudos para dar prioridade ao futebol. E eu hoje digo aos atletas para não fazerem isso, porque há tempo para tudo. Mas no nosso tempo era muito difícil. Mas deu para gerir da melhor forma possível. Como é que os pais receberam essa informação que o Pedro Henrique tinha que abandonar a escola por causa do desporto? Olha, de forma não muito positiva. E eu me lembro como se fosse hoje. O meu irmão mais velho ficou extremamente chateado comigo, só não entrou em pancadas comigo, porque a minha mãe não deixou. Mas foi mesmo difícil. E graças a Deus consegui obter alguma coisa aqui no mundo do futebol, porque se não fosse assim, seria muito complicado, porque sem o estudo não existe futebol. Não existe futebol. Aliás, nós temos exemplo de vários colegas nossos que, infelizmente, estão numa situação um pouco quanto delicada, porque têm muita dificuldade em certas coisas que não adianta referir aqui. Disse que a mãe, a família, ou simplesmente a mãe, esteve lá naqueles momentos que não tinha para ir treinar. Uhum. Sim, sempre teve. Tanto mais que eu vou contar uma história certo. Que no primeiro contrato que eu fiz com o Progresso, esse contrato, quem fez comigo foi o Fiel Didi, na altura presidente do Progresso. Uhum. E esse contrato eu assinei na casa do ex-sogro do Mantorras, que é o senhor Luís Pintor. Estava eu, o Mingo, o Zé Augusto, porque sempre andamos juntos. Uhum. Então o Fiel Didi chegou e disse-me, olha, tem $3.000 para vocês os três. Cada $1.000? Cada $1.000. E eu disse ao Fiel Didi, olha, a casa que estão a vender para minha mãe custam $3.000. E eu já estou juntando dinheiro do prêmio, mas só tenho aí por aí $300, $400, então não vou conseguir. Então eu prefiro não assinar contrato, porque eu já sabia da minha valência. Uhum. Havia um senhor que foi adepto jogador do Progresso, Bonducho, certo, que é uma pessoa que gostava muito. Após eu saí, porque não cheguei a um consenso com o presidente na altura, que era o Fiel Didi. Uhum. Eu saindo, tão logo a chegar em casa, ele liga para mim e me diz, olha, vens para cá agora, que vamos conversar melhor. Ok. Posto lá, ele pega os $3.000, dê-me na mão e diz-me assim, olha, não fala nada dos teus colegas. Eu disse, está bem, não vou falar nada. Então logo eu saio, pego o telefone, ligo no Domingos e Augusto, olha, me deram $3.000. Se vocês irem lá, fazerem o que eu fiz, então possa ser que façam o mesmo. Eles foram para lá, infelizmente não deram aqueles valores, deram a eles os $1.000. E eu quando cheguei com aqueles $3.000, peguei, chamei a minha mãe, uhum. na cama, peguei o dinheiro, despejei logo, porque aquele dinheiro veio num saco preto de calendário. O Fiel Didi gostava muito de andar com sacos. Peguei o saco, despejei. A minha mãe disse, de onde veio esse dinheiro? Eu disse, da bola. E ela disse, da bola dá mesmo dinheiro afinal? Eu disse, dá. E vai ver mais coisas ainda. Tem aqui o dinheiro para tu pagares a casa. Ela pegou, ligou no senhor lá que estava a vender a casa na altura. O senhor veio, assinamos o contrato, deu dinheiro e fomos. Foi a primeira coisa que eu consegui comprar com o dinheiro do Progresso. E foi uma das coisas que mais me agradou até o momento. Ok. Depois de ter passado isto tudo, não é? Trajetória, como é que foi daqui para frente?
Bem, daí para frente foi gerindo, porque quanto mais tempo vai passando, mais maturidade tu vais ter, mais conhecimento vais ter. Depois desse tempo, eu fiz no Progresso 2 anos somente 2 anos com Progresso no Girabola, e depois eu saí. Não fiquei muito tempo no Progresso na equipa de sénior. Fiquei por aí 2 anos também na segunda divisão, mas no Girabola fiquei 2 anos, depois saí e fiquei durante 7, 8 anos no Interclube. Vamos chegar no Inter. Meus internautas que estão em casa, os telespectadores, mandem as vossas mensagens, os nossos terminais vão passar aqui no rodapé, já está a passar no rodapé. Estamos a falar com o craque Pedro Henrique, ex-atleta do Progresso de Sambizanga e também Interclube. Mora no Sua e no Foz, também Benfica. Mandem vossas mensagens, perguntas no terminal que está a passar no rodapé do WhatsApp, do Facebook. Pedro Henrique, o único jogador que assinou contrato com 2 equipas. Explica lá bem essa história. Desculpa, atenção, meus internautas. Assinou contrato com 2 equipas, na mesma época, recebeu o cumbu de uma e não devolveu a outra. E sabe o que aconteceu? Nem jogou na outra, nem na outra. Mas conta lá bem essa história. Bem, eu joguei numa das duas equipas. Bem, o mundo do futebol é um mundo com muita sabedoria, posso assim dizer. Só nós que estamos ligados diretamente com o futebol sabemos o que é que passa no futebol. Eu quando assino o contrato com o Interclube, assinei um contrato de 2 anos. Mas esse mas o que é que há? É aí um mas, o que é esse mas? Bem, apareceu um outro contrato com valores avultado. Pois é. Mas também eu tinha falado às pessoas que já tinha contrato com o Interclube. Tinha falado que as pessoas que já tinham contrato com o Interclube. Mas ainda assim, as pessoas na altura disseram que não podia ter problema nenhum. Não podia ter problema nenhum. Há uns pormenores que continuam sendo guardados a sete chave, mas após eu assinar o contrato com o Interclube, o professor Carlos Alinho, na altura, ligou para mim, pediu-me que era para ir no Hotel Tivoli, falei com ele, perguntou-me se eu já tinha assinado o contrato com o Interclube. Eu disse que já, porque o treinador que pediu-me para assinar no Interclube era amigo do Carlos Alinho, que é o Romeu Silva, português. E eu disse ao professor Carlos Alinho que já tinha assinado. Ele disse, está bem, não se preocupa, que vamos falar daqui a dias. Passando 2 dias, alguém do Petro veio ter comigo. Mas esse alguém quem? Prefiro não meter o nome dessa pessoa. Veio ter comigo e disse-me, o professor quer que você jogue pelo Petro. Eu disse, eu já assinei contrato com o Inter, Ele disse, não tem problema. Não tem problema porque nós vamos fazer aqui algumas coisas que não vai criar problema. Eu disse, eu ainda perguntei, que tipo de coisa? Não te preocupes. Se no Inter assinaste dia 20, aqui no Petro assinaste dia 4. Tão simples quanto isso. Então, depois daí, eu falei que assinei o contrato e tal. Os elementos do Petro que vieram ter comigo, conversaram comigo, pediram-me que eu assinasse de novo o contrato. Assinei também o contrato com o Petro. Peguei os valores do Interclube, meti na conta do Interclube, e continuei no Petro. Fiquei guardado num apartamento durante 2 meses sem sair, porque o Alves Simões mandava-me caçar dia e noite,
com as tropas. E depois fui para a África do Sul com Petro. Posto na África do Sul com Petro, depois de uma semana, o Interclube vai para a África do Sul e apercebemos que o Interclube tinha um mandato para me pegar no centro de estágio do Petro. Então logo os homens do Petro aperceberam-se, pegaram-me, dia seguinte, mandaram-me vir de novo aqui para Angola. Cheguei a Angola, continuei a treinar no Progresso e depois os homens do Inter mandaram uma mensagem nos homens do Progresso: olha, não deixam esse menino treinar, porque esse menino já não é vosso jogador. Já não é vosso jogador. Se vocês continuarem com o menino, vão ter problema. Depois, voltei de novo no Petro. Voltei de novo no Petro. Treinei ainda durante um bom tempo. O campeonato já estava a decorrer, já tinham passado 2 jornadas. Depois, o que acontece? O Inter contrata o Tony Cauda, na altura. Certo. Tony Cauda era o nosso diretor lá, depois foi diretor para futebol do Interclube. E aí então as coisas foram mais fáceis, porque o Tony Cauda tem uma ligação comigo muito forte. Eu acho que até foi propositado. Contrataram o Tony Cauda para o Inter. E o Tony Cauda convenceu-me a ir para o Inter, porque também era muita pressão. O Alves não deixava me dormir em condições, não deixava, era tropa atrás de tropa, era mensagem, então não tinha mesmo como mais depois aguentar essa situação, essa pressão, era tanto. Então decidi ir para lá para o Interclube, e assim foi. Estando lá no Interclube... Vamos a falar, o cachê, como é que ficou? O cachê do Petro? Não jogou no Petro, naquela época, sim. Mas recebeu dinheiro. E como é que ficou? Bem, até então recebi o dinheiro do Petro, mas fiz 2 anos sem contrato no Interclube. Joguei 2 anos sem contrato. As pessoas do Interclube alegavam que este dinheiro foi pago pelo Petro do ano. Até agora não sei se pagaram, se não pagaram, não sei. Mas a verdade é que eu fiquei 2 anos a jogar no Interclube sem contrato. Após é que eu fiz contrato. Foi um cachê bom, deu para gerir, deu para comprar algumas casinhas e deu. Quando se fala em casinha, quantas casas? 1, 2, são por aí 4. 4 casas. Suficientemente dá para fazer alguma coisa? Sim, suficientemente dá para fazer alguma coisa, mas não basta. Porque, infelizmente, digo assim, algumas pessoas pensam que muitas das vezes vocês estão num clube de renome, você ganha muito, mas não. Às vezes num clube como o Progresso, às vezes não, o Progresso, por exemplo, naquela altura pagava melhor que o Interclube. E eu tenho, sem medo de errar, tenho colegas que jogaram durante muito tempo comigo no Interclube, que só conseguiram uma casa depois de saírem do Interclube. Só conseguiram casa depois de saírem do Interclube. E se calhar temos alguns que não têm, né? Porque o que nós mais nos preocupamos como atleta naquele tempo e agora também é primeiro você ter a sua própria morada. Não, a sua própria morada. Ter o carro, são sequências, mas quando você tem a tua própria casa, esse é o primordial. Um dos jogadores mais polêmicos que já deu naquela altura vai para um outro clube, dança das cadeiras ou dança das muletas, como é assim chamado, e regressa ao Interclube, se torna no maior goleador da história do Interclube. Explica lá mesmo essa história. Bem, eu não sei se eu sou o melhor goleador do Interclube de todos os tempos. Tenho algumas dúvidas porque eu não conheço o horário praticamente total do Inter. Mas eu posso afirmar uma coisa, eu sou o melhor marcador do Interclube desde a fundação do 22 de julho.
Até hoje, não há nenhum atleta que jogou aí que marcou mais gol do que eu. Isso é ponto e cento. Mas o que é que leva a dizer que foste o maior avançado que mais marcou desde a fundação do Interclube? Quantos gols marcaste na fundação não. Sim, sim. O campo, 22 de julho. Ok. O campo. Porque eu acompanho. Eu saí do Inter 2012, 2011, até hoje. Não há um atleta do Interclube, inclusivamente, não há nenhum avançado que faz 2 anos no Interclube com a camisola 9. Mas por quê? Isso eu gostaria de saber. Isto eu gostaria de saber. Henrique, explica lá bem essa história. Eu tenho um sobrinho, irmão até, o Além, que quando foi para o Interclube, recebeu a camisola 9. Recebeu a camisola 9. O Além, teu sobrinho? Sim, sim. Recebeu a camisola 9, mas o ano seguinte teve que trocar automaticamente, porque ele dizia que não conseguia jogar com aquela camisola. Nós na comunidade, os da comunidade dizem, tem bem. Será que deixou lá algumas pegadas? Quem sabe? Quem sabe? Mas não. Eu acho que é um número, aliás, é como tudo. Há número de determinadas equipas que tem que ser respeitado. Okay. Tem que ser respeitado e tem que saberem atribuir as pessoas, aos jogadores. Eu brinco com isto, mas é uma coisa que é verdade. Porque desde a minha saída do Interclube até o momento, não lembro, porque eu acompanho, não lembro um avançado que ficou 2 anos no Interclube, principalmente quando tem a camisola 9. Não sei se é o peso da responsabilidade que tem, não sei, porque o primeiro ano que eu entrei para o Interclube, fiz por aproximadamente 6, 7 gols. Daí então, a minha média de gol era 10 para cima. 10 para cima. E, infelizmente, não vejo um avançado no Interclube sendo regular todos os anos a marcar. Por isso digo que desde o 22 até hoje, eu sou o melhor marcador do 22 até o momento. Não há nenhum jogador que marcou mais gol do que eu até agora. Carlos Moisa. Esse nome faz lembrar alguma coisa? Moza. Moza foi um pai, foi um professor. Foi um pai, foi um professor. Excelente pessoa, excelente profissional e ensinou-nos muito. O Interclube, para ser campeão, eu digo sempre que 100% foi o Mozart que fez o Inter campeão. Nós, os atletas, só demos complemento. Por quê? Porque chegou um momento que naquela altura nós chegamos a perder ou empatarmos 5 jogos consecutivos. Okay. Chegou um momento que o Mozart chegou e disse-nos, olha, nesse momento nós não temos condições de lutar pelo título, mas eu acredito em vocês. Se vocês acreditarem em vocês podem ganhar esse campeonato. Quando as pessoas já não acreditavam. Porque acredito eu que estávamos, em termos de ponto, diferença com o 1º de agosto, aproximadamente de 12 ou 15. 12 pontos. Yeah. Desde essa conversa que nós tivemos com o professor Moser, fomos para o jogo, já não perdemos nenhum jogo. Não perdemos nenhum jogo. Se calhar empatamos 2 ou 3, mas o resto ganhávamos. E havia alguns colegas que já sabíamos que nós estávamos a jogar, já sabíamos que íamos ganhar. Tanto mais que nós já pedíamos os prêmios antecipados. Eu não quero chegar. Conta bem como é que era esse balneário, não é? Porque a informação que eu tenho que pagavam adiantadamente os vossos ordenados. Bem, também algumas vezes, mas raramente. Pagavam mais os prêmios de jogo, porque eles sabiam que nós íamos chegar e íamos bater os indivíduos rápido. Mas é isso que eu quero. É isso os meus internautas que estão em casa querem saber. Como é que você ainda não jogou, mas já sabe que vai ganhar? Por quê? Porque a qualidade que existia naquele plantel era muito forte. A união que tinha naquele plantel era muito forte. Nós não deixávamos nada de anormal entrar naquele grupo. Okay. Absolutamente nada. Nós
É muito importante, os atletas hoje terem confiança dos próprios colegas. Quando um colega tem confiança no outro colega, é uma mais-valia para o grupo. Porque quando você desconfia do teu colega, quer dizer que não vai sair coisas boas. E todos nós nos confiávamos. Nós sabíamos que a bola vai sair da defesa com o Thierry ou com o Mário. Não é? Vai passar pelo Joel ou o Ed. Quando chegar no meu campo, vai chegar aí no Rominho, o Johnny, ou o Pitbull, que é o Minguito. Então, quando chegava lá à frente, ele já sabia que o financeiro ia pagar. Yeah. Mas explica lá, quais eram esses atletas que vocês aqui tinham noção que iam vencer? Olha, quase todos. Porque todos eram bons. Ok. Todos eram bons. Thierry, Mário, Quito, que eu digo que é um dos melhores jogadores que eu já conheci. Um jogador muito inteligente, não é? Pitbull, que para mim, na minha ótica, é o melhor jogador do Inter de todos os tempos, que é o Minguito. E o Thierry, Mário, enfim, temos muitos bons jogadores. Jogadores de grande qualidade. E para complementar, temos também um grande treinador. Moise. Moise. Grande treinador. E também o presidente, não é? Aqui tem muitas perguntas, porque hoje mesmo é dia de pergunta. Como é que vê o gira-bola atual e o gira-bola do teu tempo? Ele mudou muito, mudou até para a parte positiva. Mas ainda assim continuamos com alguns problemas que no passado ainda tínhamos, não é? Que acho que já deveriam ter sido ultrapassados há bastante tempo, porque não se entende que até, por exemplo, ao momento nós não começamos com o nosso campeonato quando outros campeonatos já começaram, não é? A diferença que há do gira-bola do passado e o atual, principalmente em termos de dinheiros, em termos de valores. Hoje faz-se grandes contratos, mas antigamente não fazia-se grandes contratos. Fazia-se muito um ou outro que fazia, mas atualmente agora eu acho que o valor faz a grande diferença. Mas também a qualidade também está acima da média. Também não está muito abaixo daquilo que era do passado. Se calhar até posso dizer que a qualidade de hoje é um pouco superior em relação à qualidade que nós tínhamos no passado. Ok. Yeah. Como jogador profissional, não é? Pedro Henrique como é que olha para o futebol nacional? Bem, o futebol nacional não sou todo mal. Precisa de alguns elementos certos, no momento certo e na hora certa, principalmente nos locais certos. Okay. Porque havia um treinador brasileiro que dizia o seguinte, o Luiz Mariano: em Angola eu vi um sapateiro a cozer camisa. Infelizmente há muitos indivíduos que não têm conhecimento do futebol, andam no futebol. E é aquilo que eu digo sempre, é elementos que gostam do futebol, mas não entendem do futebol. Há uma grande diferença. E aqueles que não entendem do futebol, continuam a estar no futebol e só estão aí para estragar o futebol. Ok. Qual foi o momento mais triste da sua carreira? Ou o momento mais difícil da sua carreira? Quando morreu a minha mãe, foi no ano de 2010, eu vou para o Brasil, certo, mas deixando já minha mãe praticamente numa situação delicada. Então logo chego do Brasil, depois de 3 dias, liga-me a dizer que a minha mãe tinha falecido. Foi o momento mais difícil. E eu acho que esse foi o momento mais difícil. Mas deu para continuar. Nós aqui estamos tristes, não é? Como nós internautas também estão tristes, mas como é que, depois desse todo, desse trágico acontecimento, como é que sentiu-se?
E conforme eu disse, eu sempre fui uma pessoa, não sei se eu puxei isso de onde, psicologicamente muito forte. Muito forte. Fiquei abalado de fato, tanto mais que eu cheguei no dia do enterro da minha mãe. Após 2 dias, tive que regressar para o Brasil. Regressei, fiz o estágio e foi difícil porque na altura o treinador era um outro treinador que era o Álvaro Magalhães, na altura não conhecia, se calhar conhecia os jogadores, mas veio com outras ideias, veio com outra filosofia do jogo e naquele ano ele não contava, praticamente poderia assim dizer, com os jogadores cruciais da equipa, que era eu, Thierry, Minguito, acredito eu que o Joel, esses jogadores que eram peça fundamental, ele não contava. Nos jogos que nós fazíamos lá no Brasil, fazíamos poucos minutos. Então dava logo para entender que ele não contava conosco. Saí daquela situação do óbito, fui para o Brasil, encontrei essa situação, foi muito difícil. Mas, com trabalho, depois de 2 jogos no gira-bola, a equipa perder, quando meteu-nos, ele viu que era, afinal de contas, diferente. Até lá. Um jogador com tanta fama, uma fama top, a 100%, perde a mãe, jovem, miúdo. E a irmã também, no mesmo ano. Perde a irmã, no mesmo ano seguido, meses diferentes. Fica 5 dias de descanso, vai jogar, volta para o Brasil e quando regressa se torna na Estrela. E é campeão com o seu clube. Conta lá bem essa história. Bem, conforme eu dizia, foi difícil nós ganhar a confiança do treinador. Porque durante o estágio que nós fizemos no Brasil, o treinador logo deu a entender que não contava conosco. Porque havia 2 campos. E nós treinávamos no segundo campo. Ele treinava somente com jogadores que ele contava. Mas continuamos a trabalhar, não é? Continuamos a trabalhar, que era o que nos restava. Recebemos, na altura, uma chamada do professor Mauro Calado, que na altura pediu que esse jovem, que é também agora jornalista, que era lateral esquerdo, Paulo Tomás, para entrar em contato conosco para ver se nós íamos para o Santos. Certo. Nós estávamos a um passo para ir para o Santos. Mas o presidente Alves Simões, sabendo da nossa valia, não deixou. Então continuamos a trabalhar lá no Brasil com essas dificuldades e esperamos o campeonato começar. Tendo começado o campeonato, aquilo que eu disse, fizemos o primeiro jogo, acho eu que em Cabinda, não me lembro muito bem, empatamos. Fizemos o segundo jogo, perdemos. No terceiro jogo, o treinador achou que deveria mudar alguma coisa. É quando entrou eu, Minguito, a tropa toda da elite. Entramos e começamos a fazer bom resultado. Daí então, o treinador nunca mais duvidou das nossas capacidades. E pronto, e nós continuamos a fazer o campeonato até o último jogo com o Santos, que inclusivamente fui eu que marcou o golo do Interclube de ser campeão nos Coqueiros, com o cruzamento do Capuco, de 2010. Temos alguém que nós também não soubemos, mas tem alguém que quer falar em nome de o 10 ou 9, não é, do Interclube. Minha produção, pode mandar o vídeo ou as imagens do homem que fala. Como é que é? Pedro Manuel Henriques, daqui fala o Osvaldo Campos. Sabe bem como é que é, meu velho, homenagem bem feita, tu mereces.
que homenagens do gênero acontecem mais na tua vida, porque ao longo da tua carreira tu sempre foste uma pessoa muito batalhadora, fonte de inspiração para muita gente, como por exemplo eu, os outros que estão a vir a seguir. Desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe nessa nova caminhada e que tudo corra bem e que tenhas sempre o apoio da tua família. One love. Deve estar a rir, sei lá. Mas dizer que eu tenho orgulho desses miúdos. Certo. Tenho orgulho desses miúdos, sendo que eles estão a dar continuidade naquilo que eu fui, não é? E quando assim é muito bom, é muito bom. São miúdos que eu tenho muita consideração, muito respeito, muito amor por eles. E sempre ficou possível, estou com eles, aconselho. Quando é para dar uns ralhetes, dou. Mas são meninos 100% tranquilos. Okay. É um orgulho para nós. Temos mais. A minha produção diz que tem mais. Produção, faz favor. Venho neste momento falar de um amigo, colega e companheiro, Pedro Henriques. Pedro Henriques, o que falar dele? Pedro Henriques, como todo mundo conhece, um ponta de lança, tecnicamente evoluído, muito bom de cabeça, um bom companheiro, um bom balneário. Tive o privilégio de jogar contra e também jogar com ele, partilhar o balneário com ele. Uma pessoa excelente, apesar das maluquices dele, mas é um grande camarada. Fico feliz por estarem a fazer esse tipo de documentário, homenagem a ele, porque ele é uma pessoa que merece e deu muito ao nosso futebol. Acho que palavras faltam para exprimir a alegria e a satisfação que eu estou a fazer esse vídeo para o Pedro Henrique, mas desejar-lhe tudo de bom e que a nova carreira dele a nível de treinador que seja auspiciosa e ele consiga atingir os seus objetivos. Pedro Henrique, força, és um grande companheiro, tu sabes que és um irmão para mim, sabes que podes contar comigo para tudo. Tá? Um abraço, Pedro Henrique. Ok. Luís Cláudio. Faz-te lembrar alguma coisa? Olha, palavras me faltam. Luís é um irmão para mim. É uma pessoa. Eu acho que eu me revejo nas palavras dele. É uma pessoa 100% boa. É uma pessoa que sempre esteve comigo nos bons e bons momentos. Dividimos o balneário junto. Ele sabe como é que eu sou. Um pouquinho brincalhão, mas quando é para ser sério, é para ser sério. Mas, tranquilo, o Luís é uma pessoa top. Okay. Resumindo. Pedro Henrique, qual foi o central de marcação que mais te deu trabalho? Que mais me deu trabalho? Eu podia dizer o central de marcação que mais me deu pau. Tanto mais que eu tenho uma cicatriz aqui, que eu até agora levo, que é o Kalala. Ok. Kalala. Me deu cabeçada, levei 3 pontos. E o Kalala é aquele tipo de central que dizem assim, vai com ele até a casa de banho. Kalala não te deixa jogar, Yeah. Vai com ele até a casa de banho, ele vai contigo até a casa de banho. Yeah. Para mim foi o Kalala. Qual é o 11 que diz que este é o melhor 11 que eu já tive? Contra ou a favor? Não importa. A mistura, um 11 teu ideal. Vamos misturar. Tem muitos, mas muitos Na bons qualidade jogadores. técnica como hoje, qual é o teu 11 favorito? Eu já sei que o Vadio vai estar lá. Vai estar lá. Embora que nunca marcou gol no gira-bola. Se marcou um. Yeah. Eu preferia fazer assim. 3 guarda-redes preferidos, para mim, os melhores que eu joguei. Thierry, Mário e Ângelo. Okay. Ângelo, antigo guarda-redes do Petro do Luanda. Okay. Lateral direito, óbvio, né? Embora que nunca marcou gol, mas Vadinho, Yuri e Lício. Lateral esquerdo, sem sombra de dúvida, Quito Rocha. Diodato.
E Miro. Miro é um jogador que jogou também no Inter, Petro, 1 de agosto, fez carreira. Agora centrais, Joãozinho, Dedas. Tive ainda o prazer de jogar com Mambaia, um jogador que eu apreciava muito, muito rápido, antecipava muito os avançados. Nas alas, sem sombra de dúvida, o Mingo McCarthy, porque o Mingo, ele se gaba com toda a razão, com toda a razão. O Mingo, se eu até hoje tenho aproximadamente 100 e tal ou 200 golos, por exemplo, não é? O Mingo é causador de 90% desses resultados. Se eu marquei 10, o Mingo, pelo menos, passou uma bola 8. Okay. Então, se o Mingo não fazia tantos golos conforme eu fazia. E o Mingo foi causador de muitos problemas, não só no Inter, como em outros clubes que nós passamos junto. Porque o Mingo poderia estar com a bola, eu poderia estar numa posição que não poderia fazer o gol em relação a outro colega que está mais favorável, mas ele assim preferia fazer alguma coisa para esperar Mateus chegar para fazer o gol. Então o Mingo, para mim na ala, sem sombra de dúvida. Noutra ala, não é Cunha, mas para não estar aí, meti o meu sobrinho aqui, o Vado. Okay. Yeah. No meu campo, Romy, que é um dos melhores jogadores que eu já joguei com ele. Romy é um dos estrangeiros. Aliás, o Inter tem, não sei até agora, o Inter tem uma sorte de encontrar estrangeiro com alta qualidade. E um dos melhores estrangeiros que o Inter contratou nesses últimos tempos foi o Romy, do meu campo. Um excelente jogador também, que eu apreciava muito, não é? E o Pitbull, que é o Minguito. Ok. Minguito. Aí à frente, Pedro Henrique e Chinho, porque eu apreciava muito também jogar com Chinho. Sempre pedi que o Progresso, na altura, contratasse o Chinho para fazer a dupla comigo. Mas o Progresso nunca teve capacidade. Poderíamos fazer isso no Petro se não houvesse aquela confusão lá dos dinheiros. Mas o Chinho era um jogador que eu apreciava muito. Joguei com ele na seleção, acho que joguei com ele na seleção sub-23. Acho não, jogámos muitas vezes na seleção sub-23, fizemos as duplas juntos. Basicamente. Mas haveria muito mais ainda. Falou de um jogador que muito faz parte da sua vida. Ou se és o Pedro Henrique, graças a esse jogador. Como era? Saiu do Petro, saiu do Progresso, Petro, deu aquela polêmica, sempre com seu carro, como é assim que se diz. Conta lá bem essa história. Sobre esse colega? Sim. O Mingo? Sim, Mingo. O Mingo não é um colega só, o Mingo é irmão, o Mingo é um companheiro, porque o Mingo, há pouco tempo até, aqui em off, houve uma conversa que estava a se abordar aqui, que o Mingo, se encontrar alguém a falar mal, por exemplo, de uma pessoa, ele mete-se. Mas se encontrar falar mal do Pedro Henrique, ele luta. Ele luta. Eu tenho um episódio caricato que eu me apercebi. Eu não bebo, nunca bebi, nunca. Havia uma rolote onde estavam alguns indivíduos e nessa rolote havia uns indivíduos que estavam a dizer que já pagaram bebida ao Pedro Henrique, enquanto que o Pedro Henrique nunca bebeu. Então, ele ouviu aquilo, encostou. Fui ter com os jovens. Eu falar do Pedro Henrique. Pedro Henrique bebeu com vocês? Sim, já bebeu conosco. Pedro Henrique não bebe, nunca bebeu. Eu conheci ele desde então. Como é que você está dizendo? Não, porque bebeu. Houve uma confusão e tanta que ele acabou por lutar. Ok. Porque ele também é uma pessoa que ferve com pouca água. Mas é uma pessoa excelente, uma pessoa top. Então não tenho motivo nenhum para não falar bem dessa pessoa. Sempre esteve comigo nos bons e maus momentos. Sempre, mas sempre. Não só dentro do campo, como fora do campo. E
hoje tenho a graça de ter os filhos dele comigo lá na equipa do Progresso. Como treinador, explica lá bem essa história, como treinador, até chegar a técnico. Bem, até chegar a técnico. Depois de eu terminar a minha carreira no Porcelana, andei a fazer umas outras coisas, andei nos projetos novos, mas aquilo não bastava. A minha paixão sempre foi o futebol. O vice-presidente na altura, o vice Quito, é uma pessoa muito amiga e que tenho também muita consideração. Ele sempre ouviu o meu desejo de continuar no futebol e chamou-me para fazer o projeto lá no Progresso. Então logo ele chamou-me, abracei o projeto e estou lá com eles até hoje. Ok, mas acabou no momento certo da carreira ou queria fazer mais? Olha, nós sempre queremos mais. Sempre queremos mais. A gente quando tem 35, a gente pensa que ainda pode. Mas acredito que acabei no bom momento. Até porque eu também sofri uma lesão em 2007, 2009 e 2008, acho eu. Uma lesão de ligamento cruzado, que fiquei praticamente um ano sem jogar. Okay. E isso depois, com o tempo, começou a cobrar. Então preferi depois parar definitivamente. Mas ainda poderia. Ok. Está aí, mas internauta, está aí o motivo que ele fez parar tão cedo foi a lesão dos ligamentos, não é? Então essa foi as razões que levou a parar. Um jogador que jogou muito, um grande avançado. O que é que levou a não ir para o estrangeiro? Eu digo até hoje, se eu tivesse a oportunidade que atualmente os nossos atletas têm, de certeza absoluta que eu poderia estar no estrangeiro. Sem querer descorar, mas eu digo que o meu futebol, daquilo que eu pratiquei, eu jogava em qualquer país do mundo. Aliás, eu tive o prazer de treinar no Benfica, na equipa B do Benfica. Tive o prazer de ficar 4 meses na equipa B do Benfica. Após eu ficar 4 meses na equipa B do Benfica, fui para o Amora. E no Amora, este ano no Amora fui com Mingo e José Augusto. E os homens do Amora queriam ficar conosco. Mas o Progresso, na altura, estava na 2ª divisão. Já tinha efetuado aproximadamente 2 jogos. Naquela altura, acho que era zonal, uma coisa assim. E a equipe aqui ia subir. O treinador achou por bem nós sairmos de lá, vir, porque isso foi nos dito, vir reforçar a equipa. Se a equipa subisse, nós regressaríamos. Chegamos aqui, metemos a equipa na 1ª divisão e nunca mais lá voltamos. Mas ainda assim houve várias propostas, inclusivamente no Inter não faltou proposta para mim sair fora do país, mas sempre houve imprevistos, infelizmente. Por parte do clube ou do jogador? Do clube. Ok. Do clube. Eu sei que quando nós fomos jogar, por exemplo, na Argélia, o CSKA da Argélia, um dos dirigentes foi até o hotel para falar com o presidente, e o presidente pura e simplesmente disse, não, esse não sai. Esse não sai. Também houve proposta para ir no Marrocos, quando o Carlos Moser vai para o Rajá de Casablanca. Também não foi permitido. Então, infelizmente, não tive a oportunidade de sair daqui do país. Mas é uma coisa que ficou entalada até hoje. Ok. Acho que temos mais vídeos. Vamos lá apreciar. Grande homem e grande profissional. Falar de ti, meu cota, é falar com muita alegria. E primeiro venho aqui agradecer por tudo aquilo que tu fizeste por mim, meu cota.
tanto faz na vida pessoal e profissional. Hoje sou quem sou porque pude aprender muito contigo, Cota. Porque tiveste muita paciência de sentar para poder me ensinar. E não tenho palavra para agradecer, meu Cota. Porque obrigado nunca será o suficiente por tudo aquilo que o Cota fez. Então, venho nesta tua linda homenagem, Cota, te parabenizar por tudo aquilo que fizeste, meu Cota, pelos teus feitos, pelos teus ensinamentos. Um grande homem e um grande profissional. Meu Cota, essas palavras vêm do fundo do meu coração, porque sabes que esse teu puto te ama. Meu eterno matador, Henrique Thier, o dono do 22. Estou contigo, velho. Ok. Faz-te lembrar alguma coisa? Olha, 2 semanas eu fiquei chateado com ele, porque ele ficou aproximadamente 3 semanas sem falar comigo. Ficou aproximadamente 3 semanas sem falar comigo e eu fiquei chateado com ele. Eu disse, eu não sou teu amigo da intimidade que você fica com 3 semanas sem falar comigo. Tens como obrigação de falar comigo todas as semanas, quando é possível. Lara é um filho para mim. É um garoto com muita qualidade. Desde o primeiro dia que eu vi, logo notei que tinha muita qualidade. E sempre que necessário, tive com ele para lhe ensinar os bons hábitos, costumes, de ser um bom profissional. Graças a Deus, ele é um bom profissional e tenho muita consideração por ele. Acho que a minha produção tem mais um vídeo. Acho isso. Sim. Produção, temos mais um vídeo. Mas esse... Foi sempre uma pessoa que esteve sempre do nosso lado, o Sr. Pedro Henriques, hoje na veste de treinador no Progresso de Samizanga, mas convivemos muito no balneário. Ai, que saudade de Pedro Henriques, um dos melhores pontas de lance que eu e o país viu a jogar. Só desejo de tudo de bom para si, para a tua família e que Deus te abençoe. Um grande abraço, meu amigo. Falou de amigo. Se dizem que eu sou maluco, esse é 10 vezes mais maluco do que eu. O Zé Pogos. O Zé, eu conheci o Zé. O Zé na altura, se calhar não deveria ter aproximadamente 13, 14 anos. E eu comecei a jogar com o Zé antes mesmo do domingo. Ok. Porque domingo eu comecei a jogar com ele nos Júnior, mas o Zé comecei a jogar com ele nos juvenis. O Zé é uma pessoa muito maluca, mas uma pessoa muito fixe mesmo. Também tenho uma grande consideração, assim como o Mingo, também tenho com o Zé, porque sempre andamos os três, sempre andamos os três. Quando o Zé foi contratado por 1º de agosto, as 2 primeiras pessoas que estavam para ir para 1º de agosto era eu e o Mingo, não o Zé. Mas eu na altura estava convocado para a seleção sub-23, eu vou para a África do Sul e o Progresso apercebe-se que o Zé e o Mingo foram contratados por 1º de agosto e eu estava a caminho do 1º de agosto. O Progresso fez confusão, fez dado uns gritos e disse que o Pedro já não poderia sair. E pediu também o Mingo. O Zé continuou e fez uma linda carreira no 1º de agosto. Mas é grande maluco o Zé. Mas é uma pessoa também 100% tranquila. Foi bom dividir o balneário com ele. O Zé era um dos meninos que mais roubava bolinhos no Roque Santeiro. Na altura, quando nós éramos juvenis, o nosso campo era descoberto. E tinha aí o mercado do rock. Após o treino, nós íamos aí no rock, dávamos o dinheiro na senhora, o Zé ficava atrás, que puxava o bolinho da senhora. Ele tinha esse jeito. Mas também eu que sofria mais, porque naquele tempo as condições do Zé eram um pouco melhor que a nossa. Certo. E o Zé, na altura, levava lanche, levava pão e essas coisas todas. Enquanto nós estamos a rolar,
Eu e outro colega meu, Edinho, ficávamos aí como se tivéssemos com uma dor, íamos na pasta, pegávamos o pão do Zé e comíamos. Yeah. Então, uma pessoa fixe. Ok. Yeah. Olha, nós temos alguém muito especial. Só não sabemos quem é. Esta pessoa fala em primeira mão. Uma pessoa muito chegada, muito carinhosa, muito amigo. Super especial. Uma pessoa que dispensa apresentações. Uma pessoa que, nos momentos difíceis da sua carreira, lá teve. E é daquelas pessoas que, sempre que tu precisavas, ele estava lá. Só não sabemos quem é. Mas a minha produção, como eu gosto de fazer surpresa, se calhar vai dizer quem é. Isso significa tudo. É um bom pai, é um amigo, é um companheiro, é amigo dos filhos, meu amigo, um bom avô, gosta de brincar com a netinha dele. A época que ele brilhou mais foi quando ele estava no Inter. Foi aí, quando eles ganharam. Estou muito feliz de ter um marido batalhador, amoroso, brilhante, deu tudo pelaquela equipa. Deu tudo dele naquela equipa. Gostei muito. Foi Deus que me colocou na minha vida, porque até nunca pensei em ter um marido jogador. Porque até quando nós começamos a namorar, eu até nem sabia que ele era jogador. Isso já com o tempo. E também ainda estava no Congresso. Ainda não estava assim no ativo como estava no Inter. Me senti muito feliz. Quando a mulher que não queria aqui, o marido. Isso em qualquer parte do mundo, como um vencedor, gostei. Estou muito feliz. Mas ele jogou até onde deu. O que aconteceu tinha que acontecer. Mas é um bom pai, é um bom marido, é um bom pai de família. O mais importante é ter ele ao nosso lado. E mais nada. Um marido excelente, um pai excelente, um avô excelente. E que continues sempre com a tua carreira, já que agora és treinador, que continua sempre, nós te amamos muito, é tudo, não tenho muito o que falar, ter uma pana desprevenida, mas muito obrigada por estarem aqui, é tudo. Nós não damos guardanapo. Produção, o Pedro Henrique quer chorar, mas também vamos chorar. Bem, realmente é uma pessoa que está comigo há bastante tempo mesmo, não é? É uma pessoa que conheço já aproximadamente há uns 20 e tal anos, que o tempo até já me foge, sempre esteve comigo nos bons e nos maus momentos. Palavras não há para descrever essa grande pessoa que há. Mas alguma coisa faltou. Faltou alguma coisa. Pedro Henrique terminou assim, triste. Não faltou alguma coisa para essa amada? Não. Eu acho que o mais essencial é aquilo que nós sentimos. Ok. Eu acho que o mais essencial aqui é que nós sentimos, que é admiração, respeito e amor em cima de tudo. Isso é que é o mais importante. O resto, mas ama mesmo? Ama mesmo? Sim.
Realmente, sim. Olha, produção, ainda vai falar? Já não? Ok. Tá. Minha produção disse que já não vai falar. Sim. Tem a quem vai agradecer, últimas considerações. Olha, primeiramente, agradeço a todos aqueles que me fizeram homem, certo, que me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje e que me orgulho porque eu posso dizer com toda sinceridade, sou uma pessoa normal, simples, sem preconceito, sem discriminação, e obrigado por tudo que eles fizeram até o momento da minha vida. Sem citar nomes, porque são muita gente, então não adianta nós citarmos nomes. Ok, obrigado, Pedro Henrique. Mas não se levaram, não saem ainda. Meus internautas estão em casa. Onde é que está a minha câmera? Minha câmera é esta, né? Vou ficar com a minha câmera. Custa a minha câmera. Sim, estaria das costas. Produção, assim está tudo bem? Minha produção que manda. Meus internautas estão em casa, mandem as vossas mensagens para poder fazer parceria, não é? Deixa-me mandar um canal a Visual Foot, ao Golo Válido e Futebol, Girabola, Talentos de Benguela são nossos grandes parceiros que nós não esquecemos nada. Agora vamos entrar naquilo que é o mais importante com o meu amigo Rui Figura. Rui Figura, pode sair pedido ao grande craque, de craque para craque. Boa noite, Rui Figura, seja bem-vindo. Muito boa noite, pai do Golo. Sempre um prazer estar aqui na Calonda TV. Como é que se sente estar ao lado de um craque e uma vez que és craque também? Uma grande honra estar aqui muito próximo do grande craque Pedro Henrique. Acompanha muito bem as suas atuações no Interclube, a disputar aquela liderança dos artilheiros do Girabola com Manucho Gonçalves, mano a mano, aquele grande Inter de Carlos Moiser, Minguito, Nunes e Nunas, Thierry, foi um grande Inter, fez um grande brilharete na Liga dos Campeões Africana, no Girabola, Taça de Angola, e Pedro Henrique era aquele jogador que levava o Interclube sempre no delírio, ali no campo 22 de junho, era sempre a sua floresta. E Pedro Henrique, conforme eu disse aqui muito bem, é dos jogadores que teve mais influência desde a fundação daquele campo, 22 de junho. Ok. Então viu Pedro Henrique a jogar? Vi Pedro Henrique a jogar, era um ponta de lança que descia até o meu campo para pegar a bola, para ir buscar a bola diante dos seus colegas, e no 1 para 1 era muito forte, jogo de cabeça, jogo aéreo era muito forte, e metia sempre de sentido e sentado de marcação, porque Pedro Henrique, tendo em conta a sua altura, a sua envergadura física, os centrais não subiam muito para ajudar as suas equipas em jogos ofensivos. Pedro Henrique tinha aquela qualidade de prender os centrais, né? Essa é a linguagem certa. Prendia os centrais aí e permitia com que o Interclube chegava mais vezes a defesas contrárias. E foi isso uma das qualidades de Pedro Henrique, e eu acompanho muito bem. E digo que era, sempre perguntava, Pedro, Manucho marcou, Pedro Henrique marcou, era sempre assim, o Manucho marca, o Pedro Henrique também marcava. Ok. Rui Figura, homem da palavra, mídia curta e fácil. Afrotaça. Mito, Liga dos Campeões Africanos. Liga dos Campeões Africanas, tivemos a grande festa, né? O Petro de Luanda, começando pelo campeão em título. Petro de Luanda foi até Moçambique vencer o União do Songo, uma equipa que no lançamento do jogo eu havia feito esse lançamento de que Petro, com maior ou menor dificuldade, conseguiria uma vitória lá em Moçambique, tendo em conta aquilo que é o poder do Petro, apesar de que partiu para Moçambique sem nenhum jogo oficial nas pernas, mas o Pedro realizou um bom estágio em Portugal, com os treinos que andou a realizar aqui também em Angola, era o suficiente para ir bater o Songo em sua casa, e Pedro fez-o muito bem, apesar de ter entrado numa filosofia que não estamos habituados, entrou num 3-4-3, mas é em função daquilo que eram também a característica do Songo, porque o Songo é uma equipa que quando tem a posse de bola,
ataca praticamente com um bom número de jogadores no seu ataque, e o seu treinador fez o scouting, ou seja, a equipa técnica do Petro fez o scouting dessa equipa e chegou à conclusão de que aquele sistema tático seria o fundamental para o Petro entrar naquele jogo. 2 golos de Quinito, o menino daqui do Kazenga, o filho da tia Paula. 2 golos é raro, né? No nosso futebol, no central de marcação, subir até o ataque e marcar 2 golos, mas valeu pela contagem. O Petro aqui em casa vai saber gerir, e creio que aqui em casa no Lubango o Petro vai vencer por maior número de golos. Quanto ao 1º de agosto, 1º de agosto eu penso que abordou muito mal o jogo aqui em casa diante desse Al Hilal do Sudão, apesar de que o Al Hilal também tem um treinador que conhece muito bem o futebol, não só angolano, mas aqui o futebol africano. Foi treinador da seleção congolesa e conhece praticamente boa parte dos jogadores do 1º de agosto congoleses. E conforme eu disse, né, a equipa do Al Hilal abordou muito bem os primeiros minutos, veio com a lição muito bem estudada que era não sofrer golo aqui, não perder, e conseguiu isso. E o 1º de agosto, na entrevista do seu treinador, disse que vão com todas as suas forças para o Sudão, uma vez que o Sudão também não vai jogar em sua casa, tendo em conta as questões políticas vividas lá no Sudão, vai realizar o jogo no Marrocos. Felipe Nzanza diz que vai até o Marrocos para disputar o jogo até o final, né? Uma vez que a equipa do Sudão jogou aqui praticamente fechada na sua defesa, mais calculista do que reativa, e o 1º de agosto vai assim, contando que o Al Hilal vai jogar mais aberto e aproveitando o espaço para ver se consegue marcar um golo e carimbar a passagem. Mas de antemão será muito difícil para a equipa do 1º de agosto. Taça da Confederação. Ferrovia de Maputo, nosso Sagrada, vai andando. Pai do golo, o Sagrada caiu, ou seja, morreu na praia, né? Aguentou praticamente o jogo todo. Aos 89 minutos, o Sagrada sofre um golo. Eu penso que não consigo compreender como é que o Sagrada permitiu aquele golo, mesmo no cair do pano praticamente do jogo. Estava praticamente, já tinha conquistado o empate, que seria um bom resultado para o Sagrada, mas era um Ferrovia de Maputo que está praticamente ao alcance também do Sagrada Esperança. Se o Ferrovia lá venceu por 1-0, o Sagrada Esperança tem aqui chances e também tem plantel, tem treinador aqui no campo, no Lubango, para poder vergar essa equipa por 2 ou 3 bolas, porque não nos pareceu uma equipa do Ferrovia talhada a vencer o Sagrada Esperança e passar a outra fase. Então eu creio que aqui na segunda mão a equipa do Sagrada Esperança vai poder vencer por 2 ou por 3 golos essa equipa e carimbar a passagem. Quanto à Académica do Lubito, é uma equipa que eu admiro muito, gosto muito de ver essa equipa da Académica do Lubito a jogar. É uma equipa aí, o seu treinador Agostinho Tarmagal não viajou com a equipa, quem comandou a equipa foi o treinador adjunto João Pintar, também um bom conhecedor do desporto africano e o futebol aqui nacional. É uma equipa muito jovem, conta aí com central de marcação Amor, o guarda-rede Bodrick, o Trinco Seque, contratou um ponta de lança que veio do Ferrovia do Ambo, o Gaio, com boas qualidades. No jogo, na eliminatória passada, mostrou grandes reflexos, e neste jogo também no Quênia, né, também mostrou grandes reflexos e disse que está presente na equipa. É uma equipa do Atlético Académica do Lubito que também promete para essa edição do Girabola, que demora 100 dias depois. Pai do golo, não temos competições internas, e está aqui o grande treinador Pedro Henrique, isso é totalmente negativo. Há um país que quer crescer a nível de futebol, a nível do desporto, 100 dias de paragem é matar o futebol, pai do golo. Seleção Nacional de Júnior de Handball sabe-se campeão, vencendo a formação do Egito por 27 e Angola 30. Aos poucos estamos a subir. O handebol nacional, pai do golo, o handebol vai crescendo, o handebol masculino, eu penso que vai entrando aí no caminho das nossas senhoras, mas o nosso handebol feminino até agora ainda é a grande potência a nível da África, e também consta aí entre as 11ª, 12ª, 15ª no mundo, e mais uma vez aquilo que é o handebol jovem está praticamente salvaguardado. Foi uma final muito bem disputada, a seleção do Egito usou um tipo de defesa muito, muito fundamental e criou muita dificuldade às nossas meninas, mas a experiência veio porque o nosso país aqui é de handebol, desde os tempos de Palmira Barbosa, Marcelina Chiala, as irmãs Chialas,
é praticamente um país de handebol e mais uma vez trouxemos aqui a taça para a nossa casa e também lá as nossas sub-17, as juvenis, estão a passar também classe. Já estão praticamente em 2 vitórias no campeonato africano em sub-17. É dizer que nosso handebol está praticamente no bom caminho e dizer também aqui, pai do golo, a nossa federação de handebol é uma federação muito competente. Tem realizado campeonatos de handebol nacionais desde as camadas mais jovens até os séniores. É uma federação que começa ciclo, termina ciclo, mas a dinâmica de trabalho está sempre lá. A filosofia de trabalho, a seleção sub-17, júnior, a seleção sénior, sempre a conquistarem título. Eu penso que a nossa federação de futebol deveria beber um bocadinho da água da nossa federação de handebol. Liga dos Campeões, vem aí a Liga dos Campeões. Os milhões começam amanhã, a partir das 18 horas, começa o maior do futebol mundial. Começa a Liga dos Campeões, amanhã temos um escaldante jogo, PSG Borussia Dortmund, em França, nos Parques dos Príncipes. A ver, vamos, esse é um grande jogo, o pai do golo. O PSG está moralizado, apesar de ter um empate, teve empate, penso eu, no último jogo, no seu campeonato, mas está moralizado, Mbappé está aí, tem um novo treinador, a equipa do PSG, aqui xará também do nosso craque, Luís Henrique, né, era o treinador do Barcelona, da seleção espanhola, agora está no PSG. E a equipa do Borussia Dortmund, né, tem um ponta de lança muito forte, Marco Reus ainda está lá, é uma lenda do clube. Eu penso que também vai transmitir uma boa experiência aos jogadores mais jovens do plantel. Aqui o PSG parte com um ligeiro favoritismo por estar a jogar em casa, por ter Mbappé e outras grandes estrelas no seu plantel. E o outro jogo também, o não menos importante, é o AC Milan-Newcastle. Depois de muito tempo, a equipa do Newcastle regressa assim a competições europeias. No último jogo na Inglaterra venceu, está moralizado e vai pegar o AC Milan. O AC Milan é uma equipa papão a nível da Europa, tem praticamente grande tradição naquilo que é a Liga dos Campeões. E aqui o AC Milan a jogar em casa leva também um ligeiro favoritismo, apesar de que o Newcastle pode surpreender se o AC Milan permitir algum espaço. Estamos a ver uma equipa do Newcastle bastante jovem, uma equipa que corre muito, tem um treinador jovem e se aproveitar esse espaço que o AC Milan deixar, pode também surpreender na Itália. O nosso Atlético vai de camalhotas. O Atlético de Madrid é uma equipa que se fecha muito, mas tem uma filosofia defensiva muito forte. Diego Simeone é daqueles treinadores que defende muito e por vezes eu tenho dito, defende muito que se esquece um bocadinho do seu ataque. Mas tem aí um ponta de lança muito bem famoso, Morata, marca muitos bons golos, também marca muito bem de cabeça, conforme marcava aqui o nosso craque Pedro Henrique, e é um ponta de lança com muita altura, boa envergadura física. A ver, vamos, né? O que vai nos mostrar também nessa Liga dos Campeões a equipa do Atlético. Reforçou-se muito, tem Anthony Griezmann, tem também o jogador holandês, Memphis Depay, bom jogador, está reforçado e penso que tem condições também para brigar aí pelo título, não só na Liga Espanhola, mas também na Liga dos Campeões. Um minuto para falarmos da Fórmula 1. Fórmula 1, né, está o rubro, mais uma vez, desta vez, né, uma grande surpresa, não tivemos Marco Verstappen no top. No pódio, queria dizer, né? Marco Verstappen tem passeado classe, já conta aí com praticamente 9 vitórias consecutivas, mas nesta aqui não conseguiu subir ao pódio e é necessário aqui que a Ferrari, a McLaren reapareçam assim nessa grande competição Fórmula 1, porque daqui a pouco teremos apenas o monopólio da Red Bull, Marco Verstappen, isso não queremos. Os grandes apoiadores do futebol, ou seja, do desporto motorizados, que certamente que não queremos um monopólio, mas foi um grande prêmio da Singapura, muito bem disputado. A Ferrari conseguiu colocar ali os seus pilotos no pódio, o que é muito importante. Mas eu penso que através da aerodinâmica da Ferrari, o investimento, ou seja, a aerodinâmica da Red Bull, o investimento que a Red Bull fez diante dos seus carros, dos seus pilotos, eu penso que maior ou com menor de dificuldade vai levar essa edição da Fórmula 1, porque está um carro da Red Bull muito forte, muito rápido e tem batido praticamente na concorrência outras grandes escuderias. Obrigado, Rui Figura, obrigado também, Pedro Henrique. E eu me dispenso, vou para a minha câmera. Eu me dispenso em alta qualidade. Beijão do tamanho da Angola, meus internautas que acompanharam de Cabinda Cunene do Mar do Leste, Sul do Norte.
de África para a Europa. Agora já temos nossos internautas que estão nos Estados Unidos, na Bélgica, na Holanda. Holanda, cota José Vita. Um beijão do tamanho da Angola. José Vita, na França. Sim, está na França. Jéssica, está na Holanda. Beijão. Paulo John está na Turquia. Beijão do tamanho da Angola. Beijão da Angola. E os que estão na África, como em Angola, não é? Muito obrigado mesmo. E meus grandes fiéis internautas, as minhas grandes famílias, Visual Foot, Futengol, Golo Válido, Gira Bola, olha, me esqueci, Talento Benguela, não me vou esquecer. A vocês, chico coração do tamanho do peito. Beijão, até segunda-feira. Beijo!